né? Eu sou Diogo Dantas, diretor de regionais da ABD. Tô aqui representando a presidente nacional da ABD, a Cissa, tá? A Cecília. E eu fui durante muito tempo diretor de regional aqui de Sergipe e agora eu estou como diretor de regionais, coordenando todas as regionais do nosso Brasil. E estou aqui para fazer essa abertura para o seu Cid. Gostaria de fazer alguns agradecimentos. Primeiramente, agradecer a Abi Rochas pela parceria de longa data, né? A Abi Rochas, para quem não sabe, é a Associação Brasileira de Rochas Ornamentais, das indústrias de rochas ornamentais, mais precisamente. Gostaria de agradecer ao senhor Reinaldo, que é o presidente da Abi Rochas. Gostaria de agradecer também ao senhor Cid, que é geólogo e técnico, consultor técnico da Abi Rochas, que teve todo esse carinho e esse cuidado de preparar essa masterclass para a gente. É um conteúdo muito rico. Eu já tive a oportunidade de participar por 2 vezes. Essa é a minha terceira participação nesse curso, que é um curso muito enriquecedor, que fala muito sobre as nossas rochas ornamentais, que é um produto muito nacional nosso, muito rico. O conteúdo dessa masterclass é um conteúdo riquíssimo, de grande valia para nós profissionais de design de interiores, tá? É, e aí, em paralelo a isso, eu gostaria também de fazer um convite para todos vocês. Nós vamos estar realizando a nossa imersão de cor, que é do dia 17 de agosto ao dia 9 de setembro. Então, gostaria de convidar vocês. O conteúdo está muito rico, está bem bacana, com profissionais renomados. A gente vai ter 14 profissionais nessa imersão de cor. São 40 horas distribuídas em presencial e online. Então, é muito importante a participação de todos, certo? A gente vai ter conteúdos como, por exemplo, a cor na arte, cor em neurociência, cor nas redes sociais, hoje em dia nesse mundo globalizado, onde as redes sociais dominam o mercado, então é muito importante um conteúdo também. Influência das cores na moda, no design de interiores. Então, eu gostaria de convidar a todos a participarem dessa imersão de cor. Lembrando que ao final, para quem estiver aqui até o final dessa masterclass, a gente vai ter o sorteio de 10 inscrições para participar da imersão de cor, tá, gente? Então, assim, seu Cid, muito obrigado mais uma vez, muito obrigado pela parceria. A Abi Rocha está de parabéns, o conteúdo riquíssimo, essa parceria de longa data que só fez enriquecer a ambos, tanto a Abi Rochas como a ABD. E a ABD se sente muito gratificada por ter vocês ao longo desse tempo como parceiro e o senhor na pessoa do senhor, trazendo esse conteúdo riquíssimo para todos que estão participando dessa masterclass. Eu desejo uma excelente masterclass a todos. Seu Cid, mais uma vez, muito obrigado em nome da Cissa, presidente da ABD, Muito e muito lindo. obrigado ao senhor Reinaldo também por possibilitarem essa parceria de grande sucesso. É com você, seu Cid. Obrigado. Bom, eu queria dar boas-vindas a todos, dizer que é um grande prazer estar aqui com vocês. Agradeço as palavras do Diogo, a presença das pessoas da BD que estão nos acompanhando, Vitória, Rosane, e dizer que eu espero que a gente apreenda bastante coisa, muita coisa a partir daquilo que vai ser falado. Eu queria, acima de tudo, destacar no início que eu tive uma satisfação muito grande de apresentar uma série de palestras para em várias cidades brasileiras, para a ABD e empresas parceiras, porque sempre houve um interesse muito grande, real, das pessoas em relação ao assunto, ao tema, o que me deixa bastante satisfeito. Nós vamos procurar, nessa palestra, rememorar coisas que foram feitas, destacando aqueles conceitos que são considerados mais importantes para todos nós dentro do tema rochas ornamentais e de revestimento, né? Lembrando que são materiais rochosos, é sobre materiais rochosos naturais que nós vamos conversar e que no Brasil esse assunto é importante porque o Brasil tem uma diversidade muito grande de rochas, a maior do mundo, com certeza, e tem uma posição destacada também, né, como produtor, fornecedor, e muito desse sucesso se deve ao apelo que as rochas ornamentais exercem junto a especificadores.
entre os quais, obviamente, se incluem com destaque os designers de interiores. Muito obrigado a todos. Vamos dar início à palestra. Chefe. E o slide, onde é que está? Aqui bem. Bom, vamos para o... Onde é que eu mudo aqui daí? Digital. Eu vou fazer aqui mesmo, então. Se você quiser. Tá, então, esse é o nosso primeiro slide. Eu espero que agora as coisas corram todas bem. Existem aqui referidos nesse slide uma série de conceitos que são orientativos para o conteúdo que nós vamos tentar abordar da melhor maneira possível com vocês, dentro do tempo que a gente dispõe, né? Existem algumas palavras-chave aqui, ou todas elas são palavras-chave, né? Que dizem respeito à própria atividade de vocês, algumas atributos ou qualidades intrínsecas das rochas, aquilo que a gente pretende proporcionar para vocês, pelo menos como introdução, né, ao assunto. Por exemplo, destacando boas práticas de especificação e soluções simples e soluções mais tecnológicas para projetos de ornamentação e revestimento. Começando aí com atributos das rochas ornamentais, que a gente pode considerar mais importantes, que são mais ou menos óbvios, inclusive. A sustentabilidade, a durabilidade, a identidade, a originalidade e diversidade. A sustentabilidade é uma coisa mais ou menos natural, quando a gente fala de rocha ornamental e de revestimento, porque não existe, a gente vai ver, não existe possibilidade de você esgotar reservas de rochas ornamentais e não trabalhar com sustentabilidade. Sustentabilidade é uma coisa que está sendo cada vez mais exigida pela sociedade e pelo mercado, e, obviamente, essa sustentabilidade está sendo cada vez mais promovida e proporcionada pelo setor de rochas ornamentais, tanto na lavra, quanto no beneficiamento, quanto no acabamento. A durabilidade é mais ou menos comprovada ou bem evidenciada pela própria pela história de utilização de rochas, né? Na própria história da nossa civilização. As rochas ornamentais são os elementos que melhor guardam a memória da evolução humana no planeta, né? Elas são os únicos testemunhos vivos, existentes, materiais, de muita coisa que se fez e desenvolveu em tempos históricos da espécie humana sobre a Terra. A identidade também é uma coisa interessante das rochas, porque cada uma delas tem uma história. Então, cada uma delas é como se fosse um ser vivo, ou uma coisa não inanimada, uma coisa animada, que a gente pudesse identificar claramente e trabalhar com essa identidade quando se fala em especificação, utilização, aplicação. A originalidade é inegável também, porque é um produto que já nos é entregue pronto pela natureza, e cada rocha tem sua personalidade, elas não se repetem no espaço nem no tempo. Os processos geológicos, talvez, mas os resultados desses processos geológicos não. E a originalidade é uma coisa que se vende muito bem para a rocha ornamental, porque não é um produto industrializado, né? É um produto que nos é entregue pronto, como eu falei, pela natureza, e que tem uma personalidade própria, inconfundível, que caracteriza essa originalidade e que dão mais valor para a rocha ornamental. Inclusive como objeto de especificação pelos designers, né? E a diversidade das rochas ornamentais brasileiras, que é uma coisa que a gente vai ver muito passando ou perpassando a apresentação, destaca que o Brasil tem a maior geodiversidade do mundo. O Brasil já foi conhecido como o país dos granitos, agora é o país dos quartzitos, vocês já devem saber.
Futuramente, se precisar ou se a gente quiser, nós vamos ser o país dos mármores e assim por diante. Vocês vão ver que dentre as rochas que são exploradas aqui no Brasil, tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo, nós temos exatamente todas. Todas aquelas que você pode identificar como as mais notáveis para serem utilizadas como material de ornamentação e revestimento. Uma outra coisa interessante para a gente destacar das rochas ornamentais é que eles são produtos manufaturados pela natureza, né? E, como tal, eles não são caracterizados como commodities minerais. O preço das rochas ornamentais não é dado pelo mercado, é dado pelo produtor. E mesmo as rochas brutas podem ser consideradas como produtos manufaturados, porque elas são entregues prontas dessa maneira pela natureza. E elas são devolvidas no final da sua utilização, dentro de conceitos de ciclo de vida, economia circular, etc., exatamente da forma como que elas foram extraídas da natureza, porque o beneficiamento da rocha ornamental implica basicamente num acerto, num ajuste dos volumes, num ajuste da forma em que elas vão ser utilizadas. Ou em chapas, convencionalmente, quando aplicadas em revestimentos, ou tridimensionais, quando são submetidas a processos de usinagem para a criação de peças que não são bidimensionais, são tridimensionais. A lavra também é uma forma, vocês podem perceber a forma que a gente explora as rochas ornamentais. E as rochas ornamentais têm uma característica diferente de muitas outras matérias-primas minerais, que existe uma recuperação grande de produto por unidade de extração que você tem, ou seja, a taxa de esgotamento das jazidas é muito lenta. Se você retira 1 metro cúbico, isso vocês podem ver na imagem que está na parte superior esquerda da tela, que a partir de uma área relativamente pequena, como essa que vocês estão vendo, você tira uma quantidade enorme de rocha. Cada metro cúbico de rocha que você retira do terreno te dá 35 metros quadrados de chapa, até mais do que isso. Se você considerar, por exemplo, que cada vez mais as chapas estão podendo afinar a sua espessura, né? E com isso o aproveitamento dos blocos é bastante grande. Na figura superior direita, a gente vê o processo de tombamento de uma fatia vertical em cima de um colchão de terra, que vai diminuir o impacto e vai permitir com que a rocha seja posteriormente esquadrejada em blocos, que são os produtos finais da lavra e a matéria-prima para se fazer o beneficiamento primário da rocha, que normalmente, como eu falei, é o desdobramento do bloco em chapas. Os métodos de corte hoje, quase sem exceção, não são impactantes. A gente está utilizando muito o fio diamantado. Todas essas faces que vocês veem lisas no exemplo aí são obtidas pelo corte contínuo a frio de um fio diamantado que não impacta a rocha, que preserva as suas características físico-mecânicas, melhora a recuperação da lavra, e isso tem, portanto, uma implicação do ponto de vista da sustentabilidade, da manutenção das jazidas e do não esgotamento das reservas de rochas ornamentais. Isso, o que está escrito aí é absoluta verdade. Uma lavra quase nunca é paralisada pelo esgotamento da sua reserva, mas sim pelo esgotamento do mercado. Existe o mercado de rochas ornamentais, evolui nas suas tendências, no gosto do consumidor, e o Brasil tem conseguido responder de uma maneira clara, assim, muito, muito bacana, a todas as novas tendências que são criadas. Inclusive porque novas tendências são criadas especialmente no mundo pelas rochas brasileiras. Isso aí vai ficar claro para vocês durante a palestra, porque tem muita imagem de pedra, né, que é interessante colocar. A imagem, a figura das rochas e o seu padrão estético, o seu padrão cromático
é muito ilustrativo da riqueza que o Brasil tem em suas rochas ornamentais, que obviamente contaminam o mundo e gera tendências, gera mercado, e são muito apreciados. É interessante que vocês saibam, inclusive, que feiras do setor, e elas existem aqui no Brasil, em São Paulo, na Marmomac Brasil e na Feira de Cachoeiro Itapemirim, vocês têm a oportunidade de verificar uma quantidade maior de rochas do que aquelas que são observáveis em marmorarias, em depósitos de chapa, porque vocês têm uma noção mais exata dessa diversidade, dessa imensa variedade de cores, padrões e desenhos que as rochas ornamentais brasileiras oferecem para o consumidor em geral. Isso é uma primeira imagem daquilo que a gente pode perceber como geodiversidade, né? Daquilo que a gente pode perceber como variedade de texturas, estruturas e tudo mais. Existem aqui do lado esquerdo aquilo que a gente chama de rochas homogêneas ou mais homogêneas, que são aquelas que não têm direções preferenciais de estruturas, elas são mais ou menos iguais em todas as direções, que são chamadas de rochas homogêneas. E à direita você tem uma grande parte daquilo, uma grande parte, não, uma parte daquilo que a gente chama de rochas exóticas e de rocha exótica ou movimentada, que mostram essas estruturas, que são muito diversificadas, e padrões de cores também muito diversificados, interessantes para design, para ornamentação e para poder corresponder à imaginação que os senhores têm quando vão especificar uma rocha. Aqui eu vou passar algumas coisas que distinguem o Brasil, né, por essa diversidade que não são encontradas em outros lugares do mundo. Essa primeira prancha aí é de uma rocha que se chama amazonita, produzida no Nordeste brasileiro, justamente de uma rocha que seria um pegmatito, que é um granito de granulação muito grossa, cuja coloração verde azulada é dado por um feldspatóide chamado amazonita. É uma rocha bastante valorizada, cara, como vocês podem perceber, e o valor intrínseco que essa rocha tem é derivado da sua originalidade, da sua autenticidade, facilmente percebido quando você vê a rocha. Isso também é uma outra variedade de rocha que hoje está muito em moda, né? Eu acho que todo mundo já sabe hoje do destaque que os quartzitos, as rochas quartzíticas têm no mercado. Essa, particularmente, é uma rocha que tem uma fração verde, que é um quartzito mesmo, e essa intrusão de veios de quartzo cristalino, que são as partes brancas, né? Então, você tem quartzo e quartzito na mesma rocha, o que também caracteriza um tipo de feição que poderá eventualmente ser encontrado em outras partes do mundo, mas que a cultura de extração, de aproveitamento, de definição, né, de prospecção, está muito concentrada no Brasil. Aí tem uma curiosidade também, que o nome da rocha, como a gente vai ver, esse nome, essa designação comercial da rocha, Cristalo Tiffany, que eu acho que vocês estão vendo, é uma designação fantasia, né, que é aplicada comercialmente e que faz questão de não evidenciar nem a origem nem o tipo da rocha, para não anunciar a procedência. Quase todo mundo fica sabendo de onde as rochas brasileiras são extraídas, mas isso não é mais uma coisa noticiada através do nome da rocha. E como a gente vai ver depois como era feito. Essa é uma outra rocha que é, no caso, um pegmatito. Então, nós vimos no início um, um quartzito com quartzo. Agora, esse é um pegmatito. Pegmatito ele é uma rocha que tem uma composição de um granito, ou seja, uma rocha silicática, poliminerálica. O problema é que ele tem esses cristais gigantes aí. Esse material que está em marrom no centro da foto, que parece um pedaço de uma tartaruga ou uma coisa do gênero, é um cristal único de feldspato.
e aquilo que está em volta dele é quartzo. Isso faz parte, portanto, de um material, de um corpo pegmatítico, que é composto por quartzo, feldspato e micas, né? E que dão essas figuras diferentes que permitem para vocês trabalharem muito com bookmatch, né? Com desdobramento, como vocês estão vendo aí na foto, de uma rocha. Isso também indica que, claramente, que mesmo se elas forem parecidas, essas duas chapas são contíguas, por exemplo, elas nunca são iguais na sua essência. Cada chapa é uma chapa, cada chapa é como se fosse uma rocha diferente. Os padrões são parecidos, mas a rocha sempre é diferente. Cada peça é única. Quando nós usamos uma rocha, especificamos uma rocha para uma determinada edificação, construção, a gente está escolhendo um material que é único na sua essência para aquele lugar e não existe reprodução nenhuma em outro lugar do mundo. Aí também a gente tem uma ideia dessa variação de estruturas que são proporcionadas pela evolução geológica da crosta terrestre. Essa é uma rocha também quartzítica, dobrada, cujas porções mais claras, que são todas elas anastomosadas aí, são todas elas escalavradas, são de quartzo, que foi, que foi gerado a partir da própria fusão parcial do quartzito em seu processo metamórfico. Seria assim, a gente acaba se tornando repetitivo em tentar reproduzir as texturas das rochas, porque se você pegar as variedades composicionais ou mineralógicas, se você pegar as variedades texturais e estruturais, não existem limites para aquilo que a natureza cria e nos entrega já pronto, né? Sem necessidade de se fazer nenhum trabalho de correção dessa perfeição. Eu não sei, para mim, como geólogo, esse negócio é fantástico, né? Você imaginar como é que essa coisa foi criada, em quantos milhões de anos, inclusive porque as rochas brasileiras, elas têm uma variedade de... Elas têm uma variação de idade enorme. Você tem rochas desde 50, 60 milhões de anos aqui no Brasil de idade, até mais de 2 bilhões de anos de idade. Então, é uma herança da própria evolução da crosta terrestre, que é muito interessante, em essência. Esse é um material que tem. Esse daí é um pegmatito também, cujo azul é proporcionado por um mineral chamado sodalita, que é um feldspatóide. O azul é uma cor rara na natureza e na natureza geológica também, e as rochas que têm esse azul são, portanto, muito valorizadas. As rochas azuis aqui no Brasil estão quase exclusivamente presentes na Bahia e são muito raras no resto do mundo, da forma como elas ocorrem aqui. Aqui existem rochas azuis relacionadas a quartzitos, relacionadas a granitos, cianitos, gnáisses. Ou seja, aqui não só nós temos rochas azuis, como nós temos rochas azuis de diferentes identidades e origens. Esse material é interessante também pelo nome, vocês veem que ele não indica nada, fujam, né? Essa rocha anteriormente era chamada de cavalo doido. Até a gente percebe por que era chamada de cavalo doido, né? Mas isso, se vocês conseguem perceber, é uma rocha de origem sedimentar que foi metamorfizada. Essa rocha de origem sedimentar, a gente vai ver em outros slides, tem grandes seixos que originalmente eram mais arredondados e que aí estão estirados e deformados. Você ainda consegue recuperar a figura de uma rocha que é conglomerada, que é formada por esses seixos, né? E formada por matriz, que é um material mais fino que existe no meio, cimentando esses seixos. É uma rocha difícil de se trabalhar, tanto na lavra quanto no beneficiamento, porque ela é muito dura e
O problema dessas rochas aí que eu estou mostrando de maneira geral, principalmente quartzito, também granito, também mármore, é que não tem obsolescência programada, né? Você imagina essa rocha aqui, ela foi formada num período de tempo mais ou menos bem definido aqui no Brasil de 500, 600 milhões de anos. Se ela chegou até a gente perfeitinha, do jeito que ela está, e ela está muito bem expressa numa face de rocha fresca, ela provavelmente não, se a gente cuidar direitinho dela, ela vai ficar aí mais 500, 600 milhões de anos. Então, como produto comercial, isso aí não é nem bom, porque não acaba nunca, né? Pessoa que instala uma rocha, cuidar direitinho dela, porque toda rocha também precisa de cuidados para se manter, ela vai durar para sempre. Vai durar para sempre. E a prova disso é disso que eu falei para vocês, os maiores monumentos, os principais testemunhos da evolução do homem sobre a Terra foram delegados por essa herança de construções, de templos, de residências, habitações e etc. Esse é um outro quartzito também verde. Essa cor verde é dada por uma mica chamada fucsita e tem esse padrão estético bandado, onde se destaca a cor verde, que permite para você fazer arranjos estéticos muito interessantes. O nome dele, Botanic Green, por algumas razões que a gente consegue perceber e outras não. É um nome fantasia. O setor de rochas ornamentais rivaliza com aquele de esmalte, esmaltes em termos de exoticidade desses nomes que ele dá para suas matérias-primas. Essa é uma outra rocha, também um quartzito, com intercalações, inclusões aí de porções quartzosas, estruturas sedimentares preservadas, como essas daqui, que são figuras de orientação de acabamento primário, que formam estratificações cruzadas, alguns dobramentos aqui que mostram uma maior plasticidade do material. E, bom, e assim por diante, né? A gente conseguiria definir milhares de formas, padrões, que a gente consegue, como eu falei para vocês, perceber melhor nas feiras, né? E principalmente quando você vê em bloco em 3 dimensões assim, você vê que esse quartzito, como uma rocha rúptil, né? O quartzito não é uma rocha que se dobra, não é uma rocha plástica, dúctil, ele se quebra. E esse quebrando, ele abre espaços que são preenchidos por quartzo, nesse caso, formando estruturas que a gente chama de brechadas, né? Isso aqui é uma brecha tectônica, onde você percebe que existem fragmentos do quartzito dentro do quartzo que se formou. Um material também bastante interessante. E, assim, eu como geólogo, vocês imaginam que eu já tenha trabalhado bastante no campo, eu fiz isso. Essas coisas a gente não vê no campo normalmente. A gente vê numa frente de lavra ou então numa rocha que é extraída de uma profundidade maior, que fuja do intemperismo, que fuja da alteração intempérica, que modifica certas características da rocha, que não te permitem enxergá-la na sua plenitude quando você está trabalhando no campo, verificando, observando, descrevendo cortes de estrada, taludes, porque nesses taludes as rochas já estão mais ou menos alteradas pela força do intemperismo. Esse é um outro material que também está sendo muito explorado agora no Brasil, que são mármores de massa fina. Esse daí é um mármore do tipo arabesco, é um mármore dolomítico branco do Paraná, que tá bastante bem difundido, já está sendo bastante bem difundido agora, apesar de já ser há mais tempo conhecida, mas eu falei para vocês que daqui a pouco a gente vai poder chamar o Brasil da Terra dos Mármores também, porque existem novas fronteiras de exploração de mármores de massa fina, que é importante. Massa fina é essa daqui, onde você não distingue os minerais individualmente. É como se fosse uma coisa lisa, uma coisa que não tem diferença granulométrica, né?
E aqui você vê as estruturas de brechação também, que tanto quanto nos quartzitos ocorrem nesses mármores, que sendo dolomíticos, ou seja, sendo mármores compostos por carbonato de cálcio e magnésio, eles também são rúpteis, então eles se quebram perante esforços de deformação, formando essas estruturas brechadas aqui, que normalmente são chamadas de arabesco e que fazem esse desenho também característico dos mármores. Isso aí é um mármore também, e vocês já podem perceber nele essa granulação mais grosseira. Esse é um mármore do Espírito Santo, que tem uma recristalização mais forte e que não é um mármore, portanto, de massa fina, é um mármore de massa grossa. Eles são mármores bastante resistentes também, têm estruturas muito bonitas como essa, que permitem para as pessoas criativas montar padrões estéticos que são maravilhosos, né? E aí a gente pode passar para discutir a tipologia das rochas, né? A tipologia pode ser demonstrada, evidenciada em grupamentos composicionais, como esse daí que vocês estão vendo na tela. Existem três tipos de rocha, basicamente, que a gente até passou aí nesses blocos e chapas que a gente mostrou. As rochas carbonáticas, né, que são aquelas formadas, são de origem sedimentar, são metamorfizadas, eram calcários antes, e por metamorfismos transformaram em mármores. E dentro das rochas carbonáticas, a gente tem os travertinos e os calcários, que seriam materiais não metamorfizados, os mármores calcíticos, os mármores dolomíticos. Aqui a gente destaca algumas características que são especificáveis, né, para as rochas carbonáticas em geral, que a resistência química e abrasiva crescente em direção aos mármores dolomíticos. Ou seja, os mármores dolomíticos têm um campo de aplicação mais elástico do que o dos mármores calcíticos, porque eles têm uma resistência à abrasão maior do que os mármores calcíticos, em função da dolomita ter dureza MOS 4 e os mármores calcíticos 3, e uma resistência química maior também. Os mármores, de maneira geral, mas particularmente os calcíticos, os travertinos, os calcários, são afetados pelo contato com líquidos, com substâncias, produtos ácidos, né? Então, quando você especifica um mármore, é interessante você observar o ambiente para verificar se o mármore é compatível com esses ambientes e para verificar também que o pressuposto de limpeza, manutenção, é importante para você preservar as características desses mármores. Então, o primeiro grande grupo é o das rochas carbonáticas, o do grupo maior é o grupo das rochas silicáticas, que normalmente são poliminerálicas, formadas por feldspatos, por quartzo, por mica, por uma série de minerais, e que incluem os granitos, a rocha que se denomina granito, né, no setor, os pegmatitos, os gnáceos e os xistos. Isso daqui, o que é granito para o setor de rochas, a maior parte das vezes não é um granito no sentido geológico, porque como granito você tem que acabar enquadrando muita coisa que geologicamente é diferente uma da outra. Mas que no caso de rochas ornamentais não tem por que você ficar detalhando geologicamente cada tipo de rocha através de uma designação técnico-científica complicada, complexa, tal. Inclusive, assim, a gente não, eu acho importante, né, que vocês conheçam essas diferenças entre tipologias ou grupos de rochas, porque elas têm implicações físico-mecânicas, né? Elas têm propriedades físico e mecânicas e, portanto, funcionais que são derivadas da sua composição. Aqui a gente pode ver que a resistência química e abrasiva é crescente dos mármores para os granitos, pegmatitos, gnáceos e xistos, que são essas rochas poliminerálicas, para as rochas silicosas, que são também, de maneira geral, de origem sedimentar, metamorfizadas. Esse metaconglomerado aqui é um exemplo daquele fusion que eu mostrei para vocês. Aquela rocha é um metaconglomerado, que a gente chama de metaconglomerado polimítico em geologia.
Mas assim, vocês imaginam que existem centenas, milhares de nomes geológicos, tudo, que você já tem muita coisa para pensar e para saber do que essas daí também. De qualquer maneira, os três grandes grupos são esses daqui. Depois a gente tem as rochas ultramáficas, né? Que são um tipo especial de rocha mais moles, ou seja, menos resistentes a risco. Você tem serpentinito, pedra-sabão e pedra-talco, que são aparentadas composicionalmente, que têm diferenças mineralógicas, capazes de fazer, por exemplo, com que os serpentinitos sejam polidos, ilustrados e adquiram algum tipo de brilho, né? E que tenham maior resistência abrasiva em relação à pedra-sabão e à pedra-talco. Para cá você aumenta a quantidade de serpentina e talco e, portanto, aumenta ou diminui a resistência abrasiva da rocha. E você tem rochas ardosianas ou as ardosas que têm uma propriedade característica muito peculiar, particular, que é de se desdobrar, de se desplacar, se delaminar em placas absolutamente planas e lisas, que são aproveitadas por essa característica, por esse atributo, para serem utilizadas em várias utilizações, inclusive em espessuras mais finas, que na Europa, por exemplo, se destacam como telhas, um material para telha. A maior parte das exportações brasileiras de rochas, apesar de incluírem também lajotas e material para piso, para bancadas, para paredes e tudo mais, a utilização mais específica e característica de ardósia é para telha e, portanto, as exportações de ardósia para a Europa, principalmente para o Reino Unido e para a França, são realizadas na forma de telhas. Aqui é uma figura mais geral daquilo que a gente considera rocha silicática, né? E aí você vê que tem uma série delas aqui que são graníticas, mesmo são granitos, né? No sentido da sua textura, e muitas outras que também a gente acaba chamando de granito, que não são granitos geologicamente, né? Isso daqui, por exemplo, é um xisto, não é um granito, mas se você tiver que pegar uma rocha, sim, você pode até chamar de xisto, mas tem que dar o nome de granito. Isso daqui são gnáisses, né? Esses daqui são os tais de pegmatitos, que tem cristais gigantes de quartzo, por exemplo, de feldspato, por exemplo, como esse aqui, que tem textura gráfica, que é o intercrescimento de quartzo no meio de um grande cristal de feldspato. Aqui também cristais grandes de feldspato, de minerais ferromagnesianos, minerais máficos, minerais escuros, que podem ser biotita ou anfibólio, mas daqui vocês percebem a enorme variedade de rochas que a natureza nos proporciona em função de diferentes graus de evolução dessas rochas na crosta terrestre, né? Desde que elas são xistos, por exemplo, que são rochas de mais baixo grau metamórfico, até quando elas se transformam em granitos ou em cienitos. Esse daqui é um sodalita cienito, né? O famoso azul Bahia, até outras rochas que evoluem por fusão em todo o espectro da sua evolução, desde uma rocha sedimentar, metasedimentar, até uma rocha que se torna magmática por fusão completa dos seus constituintes minerais. Aqui a gente tem também uma coleção de rochas carbonáticas, né? E vocês percebem a variedade de padrões, de cores, de texturas, inclusive naquilo que diz respeito a o que caracteriza, por exemplo, os travertinos, que são esses orifícios, essas cavidades, né? Os travertinos brasileiros, que na realidade são calcrétios, não são travertinos, mas são materiais também formados em água doce, são rochas sedimentadas no ambiente continental, e calcários propriamente, que são mármores, são rochas carbonáticas não metamorfizadas. Esses pontinhos que vocês veem aqui são restos de fósseis, né? Preservados justamente porque a rocha não foi metamorfizada como os mármores, onde os eventuais fósseis existentes foram mascarados pela recristalização e pelo calor sofrido.
Aqui vocês veem uma textura, esse tipo de estrutura brechada, que é característica dos mármores dolomíticos. Aqui você vê um mármore de massa grossa com essa material verde aqui, que é um chamado mármore Pinta Verde, lá do Espírito Santo. E você vê também uma série de desenhos que são proporcionados por essas rochas e as diferentes estruturas primárias que os caracterizam. E aqui você tem um grupo de rochas silicosas, né? Também de diversas variedades, aí em função tanto da presença do quartzo, quanto em função da presença de minerais acessórios, que acabam normalmente formando a cor do material. Estruturas muito variadas. Aqui a gente tem um exemplo interessante que a gente vai até, não sei se vai chegar a detalhar por causa de falta de tempo, mas isso daqui, para quem não sabe, é minério de ferro, isso, é uma formação ferrífera bandada. É um bife, né, que a gente chama. Isso aqui é hematita com quartzo. E é um material que, de outra forma, seria moído e vendido como minério de ferro. E que o setor de rochas ornamentais aproveita quando possível, né? Porque é uma rocha duríssima também, com muita resistência abrasiva, que não é muito preservada na sua originalidade, nas suas formas originais, e que é aproveitada e que é uma das rochas mais caras do mundo. Pesada também, mas mais caras do mundo. A propósito, esse daqui, esse grupo e dezenas de outros quartzitos que o Brasil está explorando hoje, inclusive o famoso, que vocês devem conhecer, Taj Mahal, lá do Ceará, eles formam uma enorme contingente de variedades aí. Isso daqui é quartzo mesmo, é quartzo puro, né? Quartzo cristalino. E os outros, assim como esse aqui também é quartzo cristalino, assim as outras variedades são quartzitos com diferentes graus de contaminação de minerais acessórios que promovem essa variação de cor. Isso aí são aquelas rochas que a gente chama de diferenciadas, porque ela tem características específicas muito fortes, né? Essas todas aqui de cima são rochas conglomeráticas, que a gente chama. Conglomerados porque eles são formados por seixos imersos numa matriz. Você tem uma densidade variável de seixos, e você tem também um grau de arredondamento variável de seixos, e você tem colorações variadas desse material, que é dado pela variação de cor da matriz, que é a parte mais fina, né? Normalmente essas rochas aqui, elas são de origem conglomerados, pelo fato de serem metamorfizados, são chamados de metaconglomerados, e pelo fato dos seixos terem naturezas diversas, são chamados de metaconglomerados polimíticos, ou seja, metaconglomerados que têm seixos de diversas naturezas. Essa segunda faixa aqui é das ardósias, com as suas variedades cromáticas mais típicas, né? A roxa, a grafite ou preta, a cinza, a verde, e as ardósias que a gente chama de ardósia ferrugem, porque elas têm intercalações de pirita oxidada que dão essas cores para elas. São rochas que o Brasil também tem em abundância, principalmente no estado de Minas Gerais, a Bahia tem também, mas o principal centro de exploração brasileira é no estado de Minas Gerais. E aqui você tem as rochas ultramáficas, né? Que são rochas que não têm quartzo nenhum, são rochas mais moles de maneira geral. Essa daqui, por exemplo, é o serpentinito, é aquela que eu digo que pega brilho, e que normalmente, ou muitas vezes, é chamada de mármore verde. Quando vocês virem a designação mármore verde, é porque se trata na realidade, de um serpentinito. Isso aqui é um outro tipo de serpentinito caracterizado pela presença de carbonato de ferro, e isso daqui é uma rocha chamada de pedra-sabão, porque tem bastante serpentina e tal. E essa rocha que o Aleijadinho utilizou para criar suas obras, é uma rocha que é bastante esculturável pela sua baixa dureza. Seu Bom, Cid, oi, querido, fala. tem duas perguntas aqui no chat. O senhor prefere responder agora ou quer deixar para o final?
Vamos ver, vamos ver. Vamos lá. Pronto. Aqui tem uma pergunta. Para as madeiras, temos os certificados FSC, para indicar madeiras de procedência legal, extraída de fontes renováveis e de forma correta para o meio ambiente. E para a sociedade local. Para as rochas, temos alguma certificação ou alguma forma de verificarmos a procedência, forma correta de extração, e focando na sustentabilidade do ambiente e da sociedade localizada próxima à área de extração? Nós temos, sim, alguns indicadores de qualidade da rocha e da legalidade da rocha, né? Primeiro que você só pode extrair uma rocha diante de certificados ou de documentos que caracterizam a natureza da operação, né? Então você tem que funcionar sob regras e regulamentos minerários, trabalhistas, que estejam de acordo com a legislação. Do ponto de vista da sua origem, algumas vezes, em alguns casos, você pode caracterizar a origem e ter uma rastreabilidade melhor através das indicações geográficas, né, das IGs e das denominações de origem, que reportam a existência de um material específico que tem atributos particulares e que são característicos de uma determinada área. Outras coisas são assim garantidas pela própria idoneidade dos fornecedores, sabe? Mas existem, de qualquer maneira, selos de autenticidade, selos de qualidade, esses indicadores aí, os de procedência, né, que são os signos aí de indicação geográfica, né, que permitem você caracterizar a, essa sustentabilidade da rocha. De qualquer maneira, esse negócio nunca é suficiente para você chegar num ponto ótimo, porque toda atividade extrativista acaba provocando algum tipo de degradação, que no caso das rochas ornamentais é muito menor do que aquela que a gente supõe que exista de maneira geral para mineração. A lavra de rocha ornamental é feita num lugar muito específico, não gera rejeitos que sejam perigosos para ponto de vista de barragem, que não existem barragens, né? E, de maneira geral, a rocha ornamental é o material mais sustentável entre aqueles de revestimento, porque ela, ela não tem, como eu falei, obsolescência programada, esgotamento programado, ela tem um aproveitamento grande em relação ao que você aproveita de produto para aquilo que você tem que utilizar como matéria-prima e etc. Só que, de qualquer maneira, muitas vezes, existe um jogo de palavras que o próprio produtor cria para distinguir o seu produto. O produto dele pode ser igual ou parecido com outro que tem um nome diferente. E, às vezes, vários produtos têm nomes diferentes. Eu acho, Diogo, que talvez a gente possa deixar as perguntas para depois, para não interromper, porque, inclusive, eu não consigo responder algumas coisas, como essa pergunta que está bem formulada, ela tem que ter uma resposta mais elaborada, e a gente talvez vá perder um pouco mais de tempo, vai ter que investir um pouco mais de tempo nisso aí. Tá Pronto, então bom? eu vou e deixo para o final. Tá certo. Obrigado, Diogo. De nada. Bom, só voltando aqui, esse daqui, essa forma de rochas de processamento especial, são aquelas que normalmente se transformam em revestimentos, ou seja, são transformadas em chapas através da extração de um bloco, da serragem do bloco em teares. E antigamente, quando a maior parte das rochas eram homogêneas, desse tipo aqui, né, você dava o nome dela, a designação dela era dada pelo nome da rocha, pelo tipo de rocha, granito, 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 que às vezes é correto geologicamente, às vezes não é, com a procedência dele. Granito cinza Mauá, porque era um granito cinza da região de Mauá. Vermelho Capão Bonito, porque é um granito vermelho da região de Capão Bonito. Verde Candeias, porque é uma rocha verde, gnáisica, é um migmatito na realidade, que vem da região de Candeias. E com isso você tem o tipo de rocha na designação comercial,
você tem o tipo de rocha, o nome fantasia e a designação comercial. E essas rochas, portanto, sempre tinham uma referência à cor e à procedência do material que hoje se evita para não se indicar a origem do material para outras pessoas que venham a querer explorá-la, né? Apesar disso aí não é muito efetivo aqui no Brasil. O Brasil é um país tão rico em rocha que quase nunca uma ocorrência única. Você tem, numa determinada região, um ambiente geológico que mais amplamente comporta várias ocorrências de uma rocha que é no máximo parecida com a outra, né? Porque, como eu falei, uma rocha nunca é igual, até de uma chapa para outra, quanto mais de uma jazida para outra. Elas têm características parecidas. Isso é que a gente chama, e as pessoas acham curioso, né? De rochas que são homogeneamente heterogêneas. Elas são homogêneas em particularidades, como essa daqui, né? Essa rocha é homogênea aqui, no geral, ela é heterogênea. Então, é uma rocha homogeneamente heterogênea. Se você pegar essa placa, ela tem heterogeneidades marcantes, né? Inclusive estruturais, é uma rocha absolutamente anisótropa. Mas se você pegar um pedaço maior dessa pedra, esses padrões se repetem, se repetem, se repetem. Então, ela é uma rocha homogeneamente heterogênea. Isso daqui são rochas de processamento simples. Rochas de processamento simples diferem das de processamento especial, porque as especial precisam ser beneficiadas com equipamentos industriais, né? Com teares, politrizes, que fazem a serragem, que fazem o acabamento de face e tudo mais. E as rochas de processamento simples são aquelas que têm planos preferenciais de delaminação que são aproveitados, que são explorados por equipamentos manuais. E aqui, normalmente, a designação que se aplica para elas é o termo pedra, que é genérico, a localidade tipo e a designação comercial. Então, por exemplo, a gente tem a pedra Cariri, que é um calcário plaqueado lá do Ceará, a pedra Paduana, que é um gneiss folheado, mais ou menos, com faces mais ou menos lisas, do Rio de Janeiro, a pedra Morisca, que é essa daqui, que é uma pedra do Piauí. Então, e essa daqui é um quartzito folhado, que pode ser de, de, de Minas Gerais, de Ouro Preto, de Goiás também, ou do aquele lugar lá que tem quartzito que a gente sempre. Oi? Eu sei, é o que eu estou perguntando para você. O meu grilo falante está aqui do lado. Eu estou perguntando uma coisa para ele. Quartzito São Tomé. Quartzito, nossa. Então, é isso aí. Isso é uma rocha de processamento simples. É aquela que não precisa de grandes estruturas industriais para sofrerem beneficiamento. E você tem hoje uma evolução já nítida, marcante, pelo desenvolvimento de tecnologias de processo e produto que estão dando formas tridimensionais, aquela que você quiser. Não existe mais limite para aquilo que uma máquina CNC com 3, 4, 5, 6 eixos possa fazer para se obter uma determinada forma que você quer. Existem, no caso, existem coisas como essa, que são serra-pontes, como essa, que são jatos d'água, como essas são ponteiras, mas são robôs, né? São braços mecânicos que formam o tipo de estrutura que você quer e que deu uma força maior para o aproveitamento das pedras, inclusive do ponto de vista da sua sustentabilidade, porque muitas dessas peças aqui, elas não precisam ser feitas a partir de blocos grandes, que são exigidos para você serrar chapas, que também tem que ter uma dimensão mínima para serem economicamente aproveitáveis. Você pode aproveitar fragmentos menores de rochas de uma jazida para produzir essas peças que são menores, desde isso até muitas outras coisas menores, mas não existe mais limite para aquilo que a tua imaginação quiser criar em termos de peças. E isso aqui é que a gente trabalha propriamente com design, né? Apesar das rochas fundamentais já terem um padrão estético e cromático, que é um design da pedra, né? Um design da própria pedra, aqui você tem o design da própria pedra, expressa
nas suas características intrínsecas, né? E você tem o design da forma, que é proporcionado pela utilização cada vez mais frequente dessas máquinas CNC. Existem já muitas instalações em marmorarias, empresas produtoras de rochas, dessas máquinas CNC. Isso depois a gente vai comentar que vocês precisam criar parcerias. O principal fornecedor de rocha para os designers são as marmorarias. E são as próprias marmorarias capazes, algumas delas, de produzir coisas exóticas, mais elaboradas, como essas daqui e outras que a gente vai ver na sequência. Isso já está disponível no Brasil. Eu até recomendaria para a BD que fizesse uma espécie de cadastramento de marmorarias que tem essa disponibilidade tecnológica para criar produtos que não sejam aqueles exatamente ligados ao esquadrejamento e ao acabamento de canto de chapas. Quer me falar alguma coisa, Diogo? Pode Posso seguir. continuar? Tá bom, Pode. tá bom, obrigado, Diogo. Então, e aí vocês veem hoje o que esses equipamentos proporcionam, né? Não existe mais uma limitação de forma, tanto em forma de em acabamento de superfícies, né? Você vê aqui uma peça que tem acanelamento, que tem acanalamentos aqui, que tem fresa em cima dela. Você tem uma outra aqui que eu ainda não descobri para que serve. Só estava numa feira da China, mas indica o grau de complexidade que você pode atingir com uma rocha hoje, né? Esses acabamentos de face também, essas formas delgadas aqui, criando peças que se amplificam muito o uso da rocha como material de design. Essas são outras montagens, outros revestimentos de parede com rochas de processamento simples em peças menores, que também indicam um aproveitamento maior do todo da jazida, né? Não só em blocos grandes, mas tem diversos tipos de acabamento, inclusive muito bonitos, né? Que são obtidos pela composição dessas rochas aqui, em padrões geométricos ou não geométricos, como a gente vai ver aí na frente. Esse daqui, por acaso, é uma colagem de seixos telados, né? Então você pode, assim, trabalhar também com esse tipo de disposição aqui, esse aqui que é mais irregular e outros que são mais esquadrejados. Essa também são peças com design que são feitas com curvas, acabamentos de canto, formas, da forma como vocês quiserem. Isso tudo aqui foi produzido no Brasil, desenhado, criado por designers brasileiros. Inclusive essa daqui que eu me lembro, essa aqui também é de um designer chamado Ludson Zampiroli, do Espírito Santo, que está trabalhando bastante ativamente com esses equipamentos CNC e com a parametrização desses processos de criação com máquinas CNC. Outras formas de aproveitamento também, a elaboração de peças tridimensionais, né? de banheiras que são feitas a partir de uma única peça. Essas daqui que são composições de material maciço, não necessariamente maciço, mas que permitem já ser justapostos. Isso daqui que é um aproveitamento muito interessante e nobre nos países nórdicos, que usam muita pedra-sabão brasileira, criação de fornos domésticos, né? Aqui no Brasil são mais comuns as panelas de pedra-sabão, né? Essa pedra-sabão, ela tanto aguenta calor, você pode colocar o calor que for nela, que ela não tem nenhuma reação, quanto ela guarda o calor, né? Então ela é muito utilizada para fornos e outros equipamentos de cocção, de cozimento ou de aquecimento, onde essa conservação de calor é importante, né? E para os quais também vocês podem sempre utilizar o design como complemento daquele próprio design da pedra. O, Aí você tem outros exemplos também de peças usinadas, feitas por equipamentos CNC, diversos tipos de pedra
formatados de diversas maneiras em bancos, em bicas e etc., sofás, algumas coisas muito criativas como essa, né? Esse é um grampo, esse é um pregador, de novo, banheiras, e muitas peças são expostas em feiras e que mostram para vocês a versatilidade da utilização das rochas e da utilização do design para elaboração de peças. Essa daí também, isso aqui são peças de vestuário, foram elaboradas com mármore, né? E se você não chegar perto, você nem descobre que é de pedra, é impressionante. Ah, coisas em geral que você também observa nas feiras, materiais que, como esse daqui, são até valorizadas pelo fato de já estarem, de certa forma, intemperizados. Essa intemperização que muitas vezes atrapalha, às vezes ajuda você a compor o visual, a estética da pedra. Essa daqui, que é uma chapa grande que foi perfurada, que foi escavada com jato de água. Essas daqui que são as famosas e que para vocês muito interessantes, chamadas montagens palladianas, né? São feitas por algumas empresas brasileiras, com alguns materiais brasileiros. Montagens palladianas é em homenagem ao criador desse tipo de montagem, que inclui cacos, cavacos e peças que não têm uma forma definida, que são o que se chama de opus incertum, né? E que pode ser feito, por exemplo, com quartzo rosa, com ágata natural, com ágata azul, com quartzito azul, composição de quartzito verde. Assim, isso daqui permite para vocês fazerem painéis, inclusive, balcões, até com backlight, né? Como vocês veem aqui, essa peça aqui tem backlight, porque o quartzo é translúcido, né? Então, permite para vocês criarem uma grande variedade de peças de design decorativo, além do revestimento padrão, tradicional das rochas. Isso daqui, aquelas montagens anteriores, essa daqui é de uma empresa romena chamada Mayer Charme, que expõe nas principais feiras internacionais e que a gente sempre visita para ver os novos materiais que são produzidos. E essa daqui são materiais do tipo montagens palladianas, que o pessoal chama de semi-precious stones, né, que são rochas ou pedras semi-preciosas, formadas com materiais especiais pela Antolini Luigi, que é uma empresa mais chique, uma das empresas mais chiques do mundo, maiores aí, que tem a sua filial aqui no Brasil, Antolini no Brasil, e que tem uma grande variedade de rochas brasileiras colocadas no seu portfólio e mostradas nas feiras internacionais, principalmente na Marmomac. Quem ainda não foi na Marmomac, é uma feira tradicionalmente realizada em Verona, todos os anos, que é uma exposição fantástica de rochas do mundo inteiro, mostradas por grandes empresas, com grande variação de design, de acabamentos, de formas, para vocês se inspirarem nos seus trabalhos. E aí a gente entra numa outra parte que são critérios de especificação, né? As coisas mais importantes para você estabelecer critérios de especificação da rocha. A chamada principal é essa daqui, ó. A beleza vem primeiro, porque é a beleza que chama a tua atenção para a criação de um padrão, de um design ou de um ambiente. Mas o desempenho evita problemas do projeto, ou seja, a pedra tem que ter um desempenho físico-mecânico compatível às exigências do ambiente onde ela vai ser aplicada. Então, você não pode usar rocha muito mole, ou que não tenha resistência abrasiva grande, para um piso de alto tráfego, por exemplo. Ou não pode utilizar uma rocha que tenha permeabilidade, um grau de absorção maior, num lugar que seja de umidade ascendente ou de molhagem frequente, sem que ela esteja devidamente selada, né? Então, os critérios de especificação são aqueles que vocês já conhecem tão bem. Primeiro é aquilo que te atrai na parte estética da rocha, para uma determinada aplicação, para um determinado ambiente. Aí você considera a cor da rocha, o padrão da rocha, os veios, né, que são as estruturas, e a uniformidade desses padrões. A função que ela vai ter,
piso, bancada, parede, área molhada, área de serviço, área social. Aí você começa a dirigir a tua escolha para granito, para quartzito, para mármore, para aquilo que esteja menos sujeito ao ataque a condições ambientais dessa área onde ela vai ser aplicada. Os aspectos da resistência da pedra também é um ambiente de aplicação, abrasão, especialmente importante para pisos, né? A flexão, que é importante para fachadas ou para pisos aerados e para fachadas ventiladas também. O manchamento, que normalmente é produzido por infiltração de líquidos, que são manchantes, né? Que precisam ser prevenidos. Os impactos também importantes no solo ou nas partes mais baixas das paredes, onde você tem possibilidade de impactar, de trazer impactos de objetos lá. E é importante que esses índices de resistência ou esses ensaios de caracterização tecnológica são medidas por ensaios que existem, que são definidos, parametrizados para o uso de material de revestimento. E para todos os tipos de rocha, mesmo com algumas margens, existem pré-requisitos normativos. Então, para um granito, para um quartzito, para um mármore, ser confiável, aceitável, ou então que demande algum tipo de cuidado especial, você tem ensaios de caracterização tecnológica que medem a sua resistência à flexão, resistência ao impacto, resistência à abrasão, que são os chamados ensaios tecnológicos. Podem ser feitos aqui no Brasil. E que muitas vezes as empresas produtoras oferecem esses resultados de ensaios que te auxiliam na seleção de uma rocha. E a manutenção também é muito importante, sabe? Para vocês verificarem, para vocês verem, para vocês orientarem o tipo de limpeza, o tipo de manutenção necessária, quais são os produtos aceitáveis, como é que essa limpeza tem que ser efetuada, se é uma limpeza eventual ou sistemática, e se essa rocha, para efeito de manutenção, tem necessidade de selagem ou impermeabilização. E, assim, quais são as coisas que vocês têm que observar? Que a gente, é mais ou menos óbvio, né? Mas não pode escolher a pedra só pela foto. Muitas vezes a foto que te oferecem como modelo, padrão de uma pedra, não é exatamente aquela que você vai receber. Assim, preferencialmente, você precisa selecionar uma rocha, uma pedra, escolhendo a chapa, da onde ela venha, da onde ela seja extraída. Você identifica a chapa, verifica se essa chapa tem defeitos como trincas, mulas, cristais, barbantes, né, que não te agradam, porque nas rochas homogêneas, essas coisas que são trincas, veios, mulas, elas aparecem mais. Nas rochas heterogêneas ou exóticas, é só mais uma figura que você vai ver. Exceção das trincas, né, que representam já uma superfície de fragilidade físico-mecânica. Outro erro é não considerar absorção e manchamento como sendo um problema mais ou menos intrínseco dos revestimentos. E você tem que admitir que o revestimento pode ser de fora para dentro, ou seja, de cima para baixo, por absorção de líquidos sejam jogados em cima da pedra, produtos de limpeza, etc. E podem se caracterizar por umidade ascendente. Umidade ascendente é aquela que vem do subsolo, aquela que vem de águas que percolam o substrato do teu piso, por exemplo. Então, você precisa prevenir tanto a umidade ascendente, existem impermeabilizantes de tardós das pedras, você impermeabiliza a pedra por baixo, existem selantes que você impermeabiliza a pedra por cima. Existem algumas aplicações que você precisa observar se os cortes das pedras, das laterais das pedras, também estão seladas. Porque muitas vezes você tem que fazer cortes novos quando você vai aplicar a pedra, e normalmente o que sai selado ou impermeabilizado da fábrica ou da marmoraria são as superfícies, a face e o tardós, não a lateral, a não ser que a peça já venha pronta da marmoraria e que você solicite a selagem da lateral. Outra coisa é não prever a paginação dos veios. E se você
de maneira geral, se você vai fazer uma composição, você precisa fazer um mockup. Mockup é uma espécie de modelo, uma maquete, numerando as pedras que você vai colocar no piso ou naquilo que você quer, naquilo que é a tua aplicação, e fazendo uma espécie de mapa dessas pedras lá para ver se existe ajuste de veios ou se existe uma estética desses veios, né? Uma das coisas mais sérias é usar pedra inadequada para cozinhas e áreas de serviço. E porque os ambientes são mais agressivos, tanto para os produtos de limpeza, quanto pelo manuseio de bebidas e comida, né, que são ácidas, tal. Existem ensaios também para você testar isso aí. Existem sempre formas de você minimizar o impacto desses produtos, inclusive poluição atmosférica, que também normalmente é ácida, né? Tem ácido carbônico, ácido sulfúrico, poluição atmosférica é complicada, maresia também, mesmo não evitando totalmente a ação desses produtos que são quimicamente agressivos, você retarda a sua ação e você pode promover, você pode prevenir essas coisas se você estabelecer um mecanismo de limpeza adequado, não deixar cair uma coisa em cima de uma pedra que possa manchar e deixar durante 2, 3, 4 dias lá. E não prevê a manutenção desse revestimento, tanto em termos de trabalho de limpeza, quanto em termos de reaplicação de selantes, principalmente para manter a qualidade e as características estéticas da pedra igual àquela que você especificou. Os requisitos para os ambientes, diversos ambientes de aplicação que você tem que considerar e que são de alguma maneira orientados, norteados por ensaios de caracterização tecnológica, é a dureza ou resistência à abrasão da pedra, a sensibilidade química, a dureza maior é dos quartzitos e dos granitos, a dureza inferior é dos mármores, dos serpentinitos e da pedra-sabão, a sensibilidade química também é maior nos mármores, menor nos mármores dolomíticos do que nos mármores calcíticos. O escorregamento é uma coisa com a qual também você precisa tomar bastante cuidado. Qualquer acabamento polido num piso sujeito à molhagem se torna escorregadio, de qualquer que seja a pedra, e aí você precisa trabalhar com um acabamento de face que seja antiderrapante, ou aplicar produtos que sejam antiderrapantes. Dilatação térmica linear, para você não fazer juntas muito pouco espaçadas em lugares sujeitos à insolação, porque a dilatação térmica da pedra, se você tiver unidades grandes, lajotas grandes, ela chega a ser razoável, né? E ela pode sofrer um imbricamento por pressão e se desplacar. A resistência ao fogo, para quando você vai usar em lareiras, aí a pedra sabão, por exemplo, é a destacada, né? Limpeza e higiene, que é um requisito dos ambientes de aplicação e para os quais você precisa ficar atento por causa da força dos produtos de limpeza hoje é muito grande. Esse produto de limpeza para tudo, e esse tudo aí faz de um tudo com qualquer coisa, sabe? Inclusive com rocha. E essa versatilidade, né, que é a paginação e combinação de cores ou de estruturas para você compor um revestimento. Tipos de rochas sugeridos para... Que horas são dele? 20. 20. Os tipos de rochas sugeridos para diferentes estabelecimentos. Aqui a gente destaca restaurantes, hospitais e indústrias. Eu não vou ficar destacando agora, porque o nosso tempo já tá correndo muito célere, né? Mas a apresentação vai ficar no YouTube e vai ficar disponível para vocês também na própria BD. Eu vou deixá-la disponível lá para vocês. Tipos de rochas sugeridos também, na continuidade da outra. As principais solicitações em ambientes internos são água, umidade e limpeza. E as características a serem observadas, ou a característica a ser observada, é a absorção de água, que é mais importante em locais de cozinha e banheiros, onde se recomenda uma absorção menor das rochas e uma maior resistência ao ataque de produtos químicos, né? As sugestões aqui são praticamente todos os tipos de rochas e acabamentos em ambientes internos, são aqueles nos quais vocês trabalham, desde que vocês saibam tratar, inclusive, a pedra com produtos de aplicação ou de proteção necessários para você proteger aquela pedra naquele ambiente.
Depois eu vou dar algumas ideias para vocês da onde a pegar, onde achar, onde vocês terem referências dessas coisas todas, né? Desafio atual dos fornecedores. As rochas, como vocês viram, são cada vez mais heterogêneas. Elas não têm um comportamento padrão daquelas rochas mais lisas, né? Você tem uma maior agressividade ambiental muito maior, através das chuvas ácidas, da poluição atmosférica e dos produtos de limpeza. E você tem maior sensibilidade a produtos de assentamento e proteção. As rochas, durante muito tempo, a principal característica dela é que elas fossem fortes, né? Não necessariamente bonitas no sentido de terem uma amplitude de cores, padrões e tal. E hoje em dia, o que mais se exige da rocha é esse valor estético, né? E muitas vezes as rochas que oferecem valores estéticos ou atributos estéticos diferenciados, elas são justamente por serem mais heterogêneas, mais exóticas, menos ou mais sensíveis a processos de alteração, de manchamento e etc. Então, esses são os desafios que vocês têm que enfrentar hoje. E sabe, muita coisa disso que eu estou falando para vocês depende de vocês formarem parcerias interessantes com marmorarias. Por duas razões básicas. Porque as marmorarias são os locais onde vocês conseguem enxergar mais ou menos a diversidade de rochas que é colocada para o público consumidor hoje, né? E as marmorarias também são, os marmoristas, são os agentes mais efetivos para te informar sobre o histórico de comportamento de uma determinada pedra em determinados ambientes de aplicação, ou seja, dá um histórico de utilização daquela pedra, para ver se ela tem antecedentes, se são bons, se não são bons, e se os antecedentes da pedra podem ser melhorados, se no caso eles serem ruins, se eles podem ser melhorados com a aplicação de argamassas de fixação de rejuntamento adequadas, com a aplicação de selantes, com a aplicação de impermeabilizantes, com a aplicação de telas, porque existe uma série de dispositivos hoje que permitem para você reforçar a, a pedra, reforçar a resistência da pedra a esses agentes de alteração, manchamento. O, então, a gente precisa prestar atenção nesses requisitos tecnológicos, quando possível, né? Requisitos tecnológicos da rocha que sejam mais adequados para os ambientes e principalmente a seleção de produtos de assentamento e proteção necessários para cada bem de aplicação. Você pode forçar a mão no sentido de pegar aquilo que de mais eficaz, mais seguro, mais específico existe para prevenir uma determinada patologia. Isso não necessariamente será o mais barato, mas é melhor você pecar por excesso, utilizando argamassa colante flexível, selante nanotecnológico, rejuntamentos flexíveis também, né? Que não sejam cimentícios, que sejam poliméricos, industrializados, para não sobrar água e tal. Então, essas coisas todas, vocês precisam, se vocês não tiverem, por exemplo, requisitos tecnológicos que apontem que a tua pedra tem características compatíveis aos ambientes de aplicação, você precisa escolher o que de melhor existe no mercado para aplicar a sua rocha, para que ela resista, mesmo não tendo características absolutamente adequadas para aquele ambiente, que ela resista às condições do ambiente. Importante aí, né, também que a gente, isso aí são coisas que acabam fazendo parte da preparação da tua rocha, né, do tempero que você tem que dar para ela agir corretamente no ambiente que você está querendo. A aplicação de selantes e hidroides repelentes, por uma série de razões que eu já falei, isso aí é cada vez mais importante. Vocês precisam considerar a possibilidade da maior parte dos ambientes, internos ou externos, molhados ou até secos, vocês fazerem essa impermeabilização de tardós e a selagem, né, das faces da rocha para não entrar nada dentro dela. Seleção de argamassas, utilização de impermeabilizantes e tardós, né, como eu falei, seleção de argamassas de fixação e rejuntamento adequadas, que não sejam cimentícias convencionais, que sejam argamassas AC1, AC2, AC3 e selantes
também adequados, de base acrílica ou de base silicone, que são mais caros, mas são mais confiáveis, né? Vocês têm que fazer um controle, se vocês estiverem participando da obra, vocês têm que fazer um controle de limpeza dos materiais na obra. As obras, normalmente, infelizmente, ainda são muitas vezes, quando elas são um pouco sujas, às vezes, né? Aí você tem problema de sujeira que pode se impregnar numa rocha que esteja inadequadamente armazenada dentro da obra. Ou uma rocha que seja aplicada antes do final da obra e pisoteada constantemente por, por solados de sapato que pegaram areia antes e que vão buscar teu piso e etc. Acho que já acabou o tempo, né? Tá, 21. Tá, então tem mais um pouquinho. Eu vou seguir até 1h30, e depois a gente vê o que a gente faz. Diogo, depois você me controla aí, hein? E assim, existem, como eu vou falar para vocês, aplicativos, onde vocês pegam o ambiente que vocês vão aplicar a rocha, pegam a rocha que vocês vão aplicar no ambiente, e tem aplicativos onde vocês jogam a rocha com suas características tecnológicas, e eles falam, o aplicativo te indica quais os cuidados que você tem que tomar com aquela rocha naquele ambiente, e quais os produtos de limpeza mais adequados para você assentar aquela rocha naquele ambiente. E, eventualmente, quais os produtos disponíveis no mercado que atendem aquelas exigências ambientais da tua rocha e do teu ambiente. Então, tudo isso vocês podem... E aí, aquele negócio, com o tempo, se vocês forem manusear mais rocha, vocês vão estudando isso aí, se aperfeiçoando. Enquanto isso, vocês precisam confiar no marmorista. Você precisa arrumar marmoristas confiáveis, que eles sim têm a obrigação de ter informações sobre a rocha, e essa informação e esse interesse de passar conhecimento para vocês tem que ser assim tão grande quanto o interesse que eles têm de vender os seus materiais, né? Uma outra coisa que também é super importante para vocês, óbvio, são esses novos acabamentos de face, novos acabamentos de superfície, porque elas dão, como a gente está falando aí, um novo impacto sensorial. Existem vários tipos de acabamento que não são aqueles lustrados, polidos e brilhantes, né? Ou reflexivos. Esse daí, por exemplo, é de um quartzo, que é translúcido e que tem backlight aí, né? Isso é aproveitado tanto quanto uma pia, que é feita em monobloco aqui, para você formar um design interessante. Os acabamentos são esses daí: bruto, polido, apicoado, jateado, levigado, flameado, escovado. Eu destacaria particularmente o escovado, que normalmente não é brilhante e que destaca características da própria textura da estrutura da rocha, são fantásticas. Você precisam aprender, se já não o fazem, a passar a mão na superfície da rocha, porque é uma sensação nova que a rocha proporciona, principalmente no acabamento escovado, né? Que é um acabamento, mesmo que rugoso, ele é um acabamento acetinado. Aqui você vê, por exemplo, só numa rocha chamada Matrix, né, que é uma rocha do norte de Minas Gerais, que é um xisto, um biotita xisto com estaurolita. Eu acho que o Matrix não tem estaurolita, é um xisto, né? Vocês veem a diferença que a rocha apresenta na face pela aplicação de diferentes acabamentos. Isso daqui é um outro matrix que se chama rock face, que é uma superfície partida natural da rocha. E esse daqui é a diferença que você vê entre uma rocha que é também do norte de Minas, uma rocha polida, e uma rocha que é apenas esquadrejada, guilhotinada. Essa também, isso daqui é uma rocha que vocês vão ver daqui a pouco aí, se ainda der tempo, mas é uma rocha escovada, um material chamado Vitória Régia. Esse daqui é uma rocha escovada num quartzito. Isso daqui é um acabamento do Moulin Rouge, que é uma rocha, uma ardósia, onde vocês veem as diferenças visuais desses acabamentos que você pode pôr. Isso aí é uma coisa que está sendo muito utilizado na Europa, porque na Europa não existem rochas cuja superfície natural já seja tão desenhada,
tão ilustrada, tão viva, né? Então, eles pegam esses acabamentos de face aqui para criar mais um movimento, para criar um movimento que a rocha não tem naturalmente. Esse aqui é um acabamento escovado também, que é o leather finish, né? Que destaca, deixa com relevo mais positivo as coisas que são mais resistentes à abrasão, relevo mais negativo as coisas que são menos resistentes à abrasão, e que são. É muito gostoso passar a mão nisso aí. Isso aqui também é um acabamento para um outro tipo de xisto, isso para um quartzito que destaca a diferença da dureza das diferentes superfícies que estão sendo escovadas. Isso daqui é hidroacabamento, é acabamento feito com jato d'água de superfície também, com máquina CNC. Existem diversas coisas que vocês podem fazer. E muitas delas vocês veem que é de rocha homogênea, onde esse tipo de acabamento fica bom, né? Fica bom, inclusive porque você está dando uma cara nova para ela. Tanto se for de entalhamento, parece machetaria isso aqui, né? Quanto se for de figuras mais planas, assim. De qualquer maneira, é um artifício que hoje vocês podem usar para empresas que tenham máquinas de jato d'água de hidroacabamento. Isso são acabamentos a laser, também são marcas feitas na superfície da rocha pela ação de laser, também tudo controlado numericamente, né? Que te dão outra perspectiva de uma mesma pedra, ou de diversas pedras. Isso aí vocês veem muito bem em feiras. Por isso que eu recomendo, quem tiver possibilidade, eu vou recomendar para a BD, inclusive, que faça alguns pacotes de feira para vocês, pegando algumas oportunidades de passagem aérea e de hospedagem, porque a experiência de uma feira é insubstituível. Eu posso aqui ficar falando 3 dias para vocês sobre rocha fundamental. A visão que vocês terão tácita de rocha fundamental não vai ser tão grande quanto se vocês visitarem uma feira e verificarem tudo isso em loco, fotografarem, passarem a mão, falarem com as pessoas. Né? Rocha fundamental é uma coisa muito rica. Eu sou suspeito para falar, mas é uma coisa muito rica. Isso daí são designs também feitos com jato d'água, só que com corte mesmo, né? Aí você já corta a pedra com jato d'água no formato que você quiser, você corta do jeito que você quiser e forma todos esses padrões. Daqui com aplicação de colmeias no verso, né? Isso daqui eu acho um trabalho belíssimo que você pode fazer com jato d'água. Eu não sei nem como é que chama esse tipo de peça aí, vocês sabem melhor do que eu, né? Mas parece uma treliça, uma coisa. É fantástico, isso é fantástico. E uma outra coisa que é só para fechar também, e que é interessante, é que vocês criem uma espécie de identidade para a rocha. Se vocês souberem a idade delas, o nome delas, onde é que elas foram formadas e como elas foram formadas, vocês podem dar uma carteira de identidade para ela. Ou seja, vocês caracterizam fatores identitários para essas rochas que tiram ela dessa lugar comum dos produtos industrializados, que é mais ou menos tudo salsicha, né? Os industrializados. As rochas laminais não, elas têm uma história, têm uma idade. Então, nós falamos a dezenas de tipos de ambientes, de padrões de fósseis, de sedimentação, padrões de formação. Puxa, vocês vão ver agora. É, isso que vocês acabaram de ver é lava vulcânica que entrou no oceano e formou uma estrutura que a gente chama de pilolava. Essas estruturas aqui, que são meio tubulares, elas são chamadas de pilolava. Isso daqui é uma pillow, isso daqui é a interpillow, isso é uma pilolava fresca, né? Já litificada e tal, mas que não tem metamorfismo, não tem nada. E essas pilolavas elas se transformam em coisas assim. E isso existe no Brasil, e eu não sei se existe em outros lugares, pelo menos não que eu conheça. Mas isso é uma pilolava que às vezes existe até dificuldade de você designar, né? Se isso é granito, isso aí é uma rocha vulcânica
que se formou no ambiente marinho, né? Ela tem uma origem magmática, são magma, né? Que entrou no mar e formou. E esses padrões são muito interessantes, inclusive porque eles combinam, eu acho, e vocês também devem achar, muito bem com água, que é o ambiente nos quais ela se formou como produto final e com as quais ela tem muita afinidade para você criar ambientes que tenham água, que tenham essas lâminas de água aí. Isso é a calçada de gigantes na Irlanda do Norte, são colunas hexagonais de diabásio, basalto, de uma rocha vulcânica, subvulcânica, que são em corpos tabulares, né? Ela se fratura pelo resfriamento, formando figuras todas iguais, que em corte transversal são hexagonais, têm 6 lados, e que tem essa distribuição. Então, isso aí é uma coluna hexagonal, ou são colunas hexagonais formadas pelo resfriamento de uma rocha subvulcânica que está contida num dique ou num sil, e que depois se transforma nisso aqui. Isso aqui é uma rocha cearense, chamada palomino. Tem diversas variedades, porque você pode ter um corte transversal, um corte perpendicular à coluna, e você pode ter cortes concordantes com a coluna. Então, ela pode ter formas alongadas e ela tem diferentes níveis de alteração intempéria. Então, tem desenhos muito variados, mas ela sabe assim, é fantástico. Se você conseguir contar essa história, essa história aí, essa pedra, ela está, esse magmatismo, ele está relacionado à formação das ilhas vulcânicas no Atlântico Sul, estão relacionadas com a própria abertura do Atlântico Sul. São coisas que você encontra na ilha de Fernando de Noronha, e elas são muito jovens, né? Do ponto de vista geológico, elas têm 60, 70, 80 milhões de anos. Isso, geologicamente, para o Brasil é jovem. Para o Brasil, é uma plataforma muito antiga de rocha. Mas, se vocês conseguirem detalhar essa origem, esse nome e tal, vocês dignificam, vocês criam um parâmetro identitário para a rocha. Isso daqui é um rio, né? É uma corrente fluvial de água limpa, com seixos rolados, que tem níveis variáveis de arredondamento, em função da distância que eles percorreram até chegar aqui, porque esse percurso que eles têm de chegar desde a sua fonte até aqui é aquele que produz o arredondamento, como se vocês colocassem numa máquina de tamboramento de abrasão, né? E aí, o que que isso aí forma? Forma coisas desse tipo aqui, que é aquele que eu falei para vocês, que é um metaconglomerado polinítico. Esse é um metaconglomerado tipo marináceo. Você tem diferentes cores, padrões de seixo, de arredondamento, como esses daqui, por exemplo, que são rochas mais arredondadas, matrizes mais escuras, outras mais claras, e que também são fantásticas, são rochas difíceis de se explorar, difíceis de se trabalhar, portanto, não são baratas, né? Mas são rochas muito lindas, muito boas, que você reconhece a origem. E o que você usa para reconhecer essa origem é o princípio que a gente chama em geologia do atualismo. Vocês veem o que está acontecendo hoje e recuperam a memória do que aconteceu no passado. O exemplo típico é aquele que eu dei das pilolavas, né? Das lavas em almofada. Que hoje você vê, aquela filmagem obviamente é nova, né? Do vídeo lá passando a lava, entrando na água e tal. Você vê aquilo acontecendo hoje e percebe o que aconteceu no passado para formar aquilo que veio a ser definido lá no Tocantins como pilolava, né? Isso daqui é uma frente de geleira, a geleira avança, né? E chega num determinado ponto ela se destrói, né? Ela se fragmenta, tudo e solta isso daqui que são icebergs maiores ou menores que ficam flutuando. Essa geleira é muito abrasiva, então ela raspa o solo que está embaixo dela e esse produto da raspagem é incorporado no gelo e, portanto, incorporado nos próprios icebergs, nessas fragmentos de gelo que ficam flutuando. E o que isso aí forma? Forma rochas que têm uma característica, uma granulação fina, que é aquela do fundo onde ela está depositada. E aí vem um seixo rolado lá de cima, que foi pingado de uma geleira. Por isso é que se chama seixo pingado. Isso aqui tudo é seixo pingado de uma geleira, ou, mais provavelmente, de um iceberg que está em cima dela, que você vê tanto que é um seixo pingado que ele deformou
as coisas estão em volta dele, né? E o que elas formam? Formam coisas desse tipo aqui. Essa é uma rocha chamada Signos da Bahia, cujos seixos pingados foram deformados numa relação de até 50:1. Ou seja, isso aqui é um seixo que vocês estão vendo, está se rotacionando e deformando, formando uma coisa desse tipo. Forma uma lente alongada numa rocha que fica com essa característica, parece uma textura, né? É uma rocha fantástica, tem absorção de água bem baixa, e é muito bonita para fazer móvel, por exemplo, fazer tampas, essas coisas assim. E a gente nunca imaginaria que essa rocha é derivada de um produto glaciogênico, cianotilito ou varlito, a partir de seixos pingados que foram tectonicamente deformados. Então, essas histórias, eu, como geólogo, acho bonito de contar. Vocês também, se criarem uma certa fluência, vocês podem contar isso aí e falar, não, isso aí não é uma pedra comum, não é isso aí é um varvito, é um seixo pingado. Né? É bacana isso aí, né? Isso aqui são dunas, que, quando se formaram antigamente, elas acabam se transformando em sedimentos que têm estruturas primárias de sedimentação, como estratificação cruzada, como essas daqui, todas essas daqui, né, essas são sempre em ambientes aéreos, subaéreos, não subaquáticos, mas que depois formam os quartzitos, que são essas rochas que são basicamente compostos por grãos de areia quartzosa, mais ou menos silicificados e litificados, que preservam estruturas de estratificação cruzada ainda nelas e que permitem para você identificá-los como sendo quartzitos, com minerais que proporcionam para cada um deles uma cor mais clara, mais escura. São minerais acessórios que se transformam em padrões cromáticos. Isso é uma banheira de quartzito azul macaúbas, que é um material muito duro, também valor bastante elevado, e que te permite, através dessas máquinas CNC hoje, serem produzidos até com relativa rapidez, né? Inclusive aqui no Brasil. Esses são outros exemplos de utilização de quartzito azul macaúba em ambientes internos. A única coisa que vocês precisam perceber é que o quartzito azul, mesmo uma coloração mais sutil, ele é bastante agressivo visualmente, né? Então, não se pode abusar muito do azul. O azul é uma cor de rocha para peças isoladas, objetos de arte e decoração, painéis, né? Mas isso aí, quando vocês vão ver os exemplos que as empresas mundiais colocam de ambientes refinados e chiques, vocês veem que existe gosto para tudo que é coisa. Isso aqui é um fóssil, é uma alga que se chama cianofícia, muito antiga, é o fóssil mais antigo da Terra e que foi responsável, inclusive, por causa do processo de fotossíntese dela, ela foi responsável pela oxigenação da atmosfera terrestre. Ela que proporcionou o início da vida e etc. Ela tem essas formas de cone, sua formação está associada a mares rasos de ambientes quentes, né? Quando eles estão brutos, eles estão assim, ou assim. Isso aqui é um mármore é um mármore jacarandá, de Minas Gerais, tem 2 bilhões de anos de idade. Esse aqui é um que chama pata de elefante, que tem 1 bilhão de anos apenas. Isso aqui é a parte de topo desses estromatólitos, né, que é uma estrutura que se chama estromatólito. E isso daqui é o que eles criam. Isso aqui é o Aurora Pérola, que é uma das variedades de estromatólito lá dos mármores Aurora, né? Você tem esse daí e tem o outro que eu mostrei. E agora, acho que é o último, isso aí são estruturas que se formam em cavernas, são águas doces que escorrem com solução de carbonatos e se depositam formando esses espeleotemas aqui, né? Colunas, cortinas, estalactites, estalagmites, flowstone, que é uma espécie de estrutura de fluxo, né? Que gera precipitação de carbonatos e que depois vão formar os ônix, os mármores ônix, né? Com essas estruturas concêntricas derivadas daquelas estruturas que são formadas no interior de cavernas e que geram padrões assim tão bonitos. Esse é o último slide. Eu queria falar para vocês o seguinte:
quase tudo que eu falei está contido nesse guia de aplicação de rochas de revestimento que foi elaborado com base em 20 anos da experiência dos autores com rocha ornamental. A gente procurou aí descrever tudo que a gente precisaria saber sobre rocha ornamental e nunca teve onde procurar ou para quem perguntar. Aí tem muita coisa, inclusive aqueles aplicativos que estão disponíveis em meios magnéticos aí para vocês abrirem celular e tudo mais, que vocês podem puxar no site da Rochas para fazer especificação das rochas, dos ambientes, dos materiais. É uma leitura que eu recomendo que vocês tenham, que está disponível para download no site da Rochas. Essa é uma versão antiga da bula, primeira edição. A bula é o que a gente chama esse material, porque é como se fosse a bula do remédio. Ela tem a explicação de como funciona, para que funciona, o que é que ele tem e tudo mais, né? Essa é a bula nova edição, que é atualizada, ampliada e tal, e que é um material de consulta, eu acho interessante para vocês, designers, que precisam de ter informações, às vezes, um pouco mais genéricas, às vezes um pouco mais específicas, que vocês podem providenciar. Assim, Diogo, com isso eu encerro a minha apresentação, agradecendo a presença de vocês, a tua ajuda. Foi um prazer te rever, viu, Diogo? Cid, eu, em nome da ABD, gostaria de agradecer mais uma vez pela sua Obrigado. disponibilidade, pela sua riqueza de conteúdo. O pessoal está aqui elogiando bastante e a gente tem umas 12 perguntas para fazer aqui para tirar dúvida. Para mim, eu estou aqui. Eu não sei se as pessoas. Que horas são, hein, agora? São 13h40. 15h40. Eu estou à disposição de vocês. Se você quiser fazer essas perguntas, você faça. Se você quiser encaminhar essas perguntas para mim, eu posso respondê-las depois com mais tempo, uma forma mais elaborada, e vocês passarem as respostas para os perguntantes aí. Então, O que como o você senhor acha? preferir. Se quiser, eu posso fazer. São perguntas curtas, na verdade. Então, vamos lá. Bom, a primeira. Esses mármores têm mais dureza do que os italianos? Eu acredito que foi referente a algum slide que estava passando no momento. De maneira geral, sim. Os mármores que estão sendo mais difundidos aqui no Brasil, brasileiros, são mármores dolomíticos. Esses mármores dolomíticos, como eu falei, eles têm resistência abrasiva maior do que a maior parte dos mármores europeus, italianos, turcos e etc. E elas têm resistência química, um ataque químico maior também do que esses mármores europeus. Ou seja, se você prevenir da melhor maneira possível a infiltração ou contato direto de produtos acidulados com esses mármores, você os estará preservando do ataque químico produzido. E é importante destacar o seguinte: o mármore sempre é considerado um material mais poroso, porque ele é atacado por produtos químicos, né? Ele não é mais poroso, ele é mais sensível quimicamente. Pelo contrário, ele tem uma porosidade normalmente menor do que granito, quartzito e tudo mais. Mas ele é mais atacado, e aí a pessoa considera que ele é mais poroso. Ele não é, ele é mais sensível quimicamente. Se você aplicar um selante nele, se você procurar limpá-lo depois de uma festa, de alguma coisa que não deixe vinho que caiu lá em cima, essas coisas, retirar mais rapidamente, eles vão durar um tempão, principalmente os dolomíticos. Os dolomíticos, por causa disso, inclusive, se você tiver cuidado com manutenção e limpeza, eles podem ser usados em tampos de pia, mesa, balcão, essas coisas que são passíveis de manchamento. Ao mesmo tempo que você percebe que qualquer rocha, isso principalmente em balcões de bares, né, que você não sela, ficam aquelas manchas de gordura onde as pessoas apoiam seus cotovelos e antebraços, né? E fica um Aham. manchamento, ou seja, a prevenção dessas coisas é sempre importante. Pronto. A segunda eu não sei se a gente vai conseguir responder, mas eu vou fazer. Alô? Essas últimas são mais porosas e não resistentes, né? Eu acredito que tenha sido relacionado a algum slide que o senhor estava apresentando no momento. Qualquer rocha pode ser mais ou menos porosa, mesmo sendo de um tipo só, porque depende de características do jazimento, características de intemperismo. Então, o mesmo granito, ele pode ter graus de absorção de água diferentes em função do seu grau de intemperismo, do seu posicionamento na jazida.
E uma das formas de você. A resistência à compressão, por exemplo, é uma coisa que depende muito do grau de absorção de água, ou seja, do grau da quantidade de vazios que existem na pedra, né? E uma das formas de você verificar a qualidade maior ou menor de um granito é verificar se o mesmo granito tem variação de densidade, por causa da maior quantidade de espaços vazios. Então, são formas indiretas de você calcular se aquela rocha é íntegra, é firme, é forte, ou se ela está de alguma maneira enfraquecida. De qualquer maneira, a porosidade, existe a porosidade aparente, que você pode medir numa análise, existe a absorção d'água, que você pode medir na mesma análise, existe resistência a ataque químico, que você também pode medir, existe resistência à infiltração de líquidos, que você pode medir aplicando diferentes selantes para saber qual que é o mais efetivo para a tua rocha, e várias dessas informações, se você tiver um marmorista de confiança, companheirão, tal, parceiro, ele vai te informar essas coisas todas com uma certa garantia, com uma certa segurança. É isso. Aqui com relação às ardósias, essas partes que parecem ferrugem, como são chamados? O que são? Essas rochas são chamadas de ardósia ferrugem. Essa ardósia ferrugem é derivada de pirita, que é um sulfeto, e a pirita ela está com um material foliado entre a laminação da rocha. Então é como se fosse um filme de pirita que está em alguns níveis da delaminação da ardósia. Então quando você abre essa ardósia, que se chama ferrugem por causa da pirita e por causa da sua oxidação, você vai vou mostrar para vocês uma amostra de ardósia para vocês verem como é rica. A ardósia, ela trabalha muito nas suas interfaces, nos seus planos de foliação. Aí tem um monte de coisa que passa lá no meio, inclusive, e essa zona, por exemplo, é a zona preferencial de permeação de água. Então, da mesma maneira que ela forma coisas bonitas lá dentro, ela forma planos de descontinuidade, planos de manchamento e tudo mais, por causa da natureza da rocha, que é fortemente anisótropa, né? Numa direção. A próxima, Pode. você pode nos dizer quais seriam os selos e certificados ou onde encontrar essas informações de procedência e legalidade dos produtos? Você precisa procurar empresas formais. Primeiro, você precisa identificar a origem da rocha, né? Que vem da empresa que faz a lavra e que faz o beneficiamento. Essa lavra deve ser feita em áreas que estejam regularizadas do ponto de vista minerário, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista trabalhista. Para as empresas grandes, maiores, não é difícil você considerar que ela tem esses atributos, que ela tem essas qualidades. Do ponto de vista da marmoraria que te fornece a rocha, ou da própria empresa que te fornece a matéria-prima lá da base da cadeia produtiva, você pode conseguir os ensaios de caracterização tecnológica que evidenciam essa rocha. Agora, precisa ter cuidado, sabe? Porque às vezes o pessoal fornece resultados de ensaios que não são daquela rocha, que são de outras rochas. Então precisa ter um certo cuidado. É por isso que eu considero importante que tanto quanto vocês tentem caracterizar absorção, absorção de água, essas propriedades físico-mecânicas da rocha, vocês tentem também usar os melhores produtos de aplicação, que vão maximizar a prevenção de patologias decorrentes de algumas vulnerabilidades que a rocha possa ter. Essa pergunta nunca está bem respondida, porque a rocha não é um produto industrializado, sabe? Não é um produto que é gerado dentro de uma fábrica com matérias-primas específicas. Ela é formada de 1.000 maneiras diferentes, em 1.000 lugares diferentes, né? Então ela tem uma série de características diferentes. A gente precisa aprender a usar a rocha através de aproximações sucessivas, né? De conhecimento, de antecedentes, essas coisas todas, para ter certeza em relação à rocha, sabendo que, no fundo, rocha é um produto super durável, super resistente, desde que bem aplicada, bem mantida e etc. Vai durar a vida inteira, uma coisa que não tem fim. Próximo. Existe algum movimento para unificar o nome das rochas? Vi na Marmomac quantidade de nomes para rochas que pareciam iguais. Não tem nenhum movimento nesse sentido, pelo contrário.
As pessoas fazem, às vezes, questão de, por um critério comercial, que não sei se é critério, se é uma espécie de deslize, mas eles fazem questão de diversificar o nome das rochas, para dar um caráter de exclusividade para aquilo que eles estão vendendo, né? Então, não existe um disciplinamento. Disciplinamento é uma coisa de nome, designação comercial, é uma coisa boa para quem usa a pedra. Não é uma coisa boa para quem produz e vende a pedra. E aí fica um problema, porque tem algumas empresas que criam um nome, mantêm esse nome, são empresas grandes, né? Que têm confiança no taco, etc. E tem outras que fazem só operações de exportação, importação, para as quais eu acho que pouco importa você fazer essas modificações ou não. É por isso que a confiabilidade do fornecedor, tanto de você escolher rochas associadas a uma determinada empresa fornecedora, tem algumas empresas lá do Espírito Santo que tem 50, 60 tipos de rocha no seu portfólio. Tem algumas marmorarias que têm um portfólio também bastante grande. Nunca tão grande quanto a gente gostaria, porque não é possível. Tem mil e tantas variedades comerciais de rocha oferecidas para o público consumidor aqui no Brasil e outras tantas mil no mundo inteiro, né? Então a gente precisa considerar que rocha não é uma coisa absoluta. Ela é uma coisa que cada uma delas tem um molho, tem uma criação, tem um pai, tem uma mãe, tem avô, bisavô diferente e tal. E isso, justamente, essa dificuldade que você cara é que faz a riqueza da rocha fundamental. Isso é o que faz ela parecer uma joia, uma gema, um produto original, autêntico, né? Não é uma coisa gerada em quantidades iguais, absurdas, assim. Essa pergunta é difícil de responder, portanto, né? Mas é isso. A próxima. Posso usar pedra-sabão na bancada de cozinha? Pode, desde que você tome muito cuidado, porque ela é mole. Pode usar na bancada de cozinha, assim. Pedra sabão você pode usar na bancada de cozinha, pode usar onde você quiser. Contanto que você previna, por exemplo, passar uma faca em cima da pedra sabão, ela vai riscar, né? Então, são coisas que você precisa avaliar. Mas pode sim colocar. Inclusive, porque pedra sabão hoje, ela é uma coisa meio minimalista, né? As pessoas estão preferindo coisas que não sejam muito brilhantes, que sejam mais intimistas, assim. A pedra sabão é uma coisa dessa. Então, pode utilizar sim, desde que você saiba que alguns riscos poderão aparecer e que dá inclusive para disfarçar alguns riscos lá de pedra sabão, mas dá para utilizar sim, dá para utilizar. Próxima. Existe algum site, tabela ou outro tipo de material de apoio disponível para nos ajudar com a especificação da pedra? O da Abrochas. O site da Abrochas tem uma série de apostilas técnicas, materiais de consulta, a próprio guia de aplicação, que, assim, esse material de consulta não é daquele tipo que se fala, eu vou ler hoje o guia de aplicação, por exemplo, esse livrão aí. Se você tiver com um problema e for procurar esse problema no guia, provavelmente você vai encontrar referência a respeito de coisas que podem gerar esse tipo de problema. Mas não é para você ficar lendo lá diretamente o que é uma pedra, como é que ela se forma, não sei o que, papá. Fica meio cansativo, porque isso é uma coisa que eventualmente geólogo aguenta, né? Ver com mais. Minha esposa aqui está falando para entrar na biblioteca do site, tem os projetos e tem a Academia das Rochas também. A Academia das Rochas tem os documentos técnicos todos que a gente produziu. Mas, assim, o melhor site para vocês fazerem consulta, se vocês tiverem dúvida a respeito da consulta, do lugar no site, não encontrar, mas está tudo lá, que eu conheça, é o da Abrochas. Tá tudo. Porque a Abrochas foi a entidade brasileira. E o CETEM também, né? O CETEM do Rio de Janeiro tem livros publicados a respeito disso aí. O CETEM se aplicou bastante na pesquisa e tal, e a Abrochas talvez com um pouco mais de atenção para coisas práticas, né? Então, as duas fontes de bibliografia que eu posso dizer para vocês são aquelas publicadas, divulgadas pelo CETEM, e assim, disponíveis constantemente, continuamente, mais do tipo que eu acho que vocês precisam, são aqueles que estão na própria Abrochas. E assim, sempre existe possibilidade de vocês fazerem consultas, né, para a Abrochas, a respeito de problemas específicos que eventualmente vocês não tenham encontrado. Mas se vocês tiverem um problema e procurarem
no site da ABROS e no guia de aplicação e nesses documentos técnicos aí do projeto Academia das Rochas, provavelmente vocês vão encontrar. Seu Cid, muito obrigado em nome da ABD. Eu gostaria de agradecer mais uma vez por essa palestra enriquecedora que o senhor nos deu hoje à tarde.